Quem é da área de administração sabe, todo dia é dia de tomar decisões importantes. Mas o que é que guia essas decisões? Hoje, a gente vai mergulhar no Código de Ética Profissional, o documento que é, na prática, o alicerce para uma carreira de sucesso e confiança aqui no Brasil. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que de verdade sustenta uma carreira sólida e respeitada em administração? Claro, a competência técnica é crucial, ninguém duvida disso. Mas tem um pilar que conecta tudo, a ética. É ela que define o como as decisões são tomadas e o como o profissional se posiciona no mercado. Para a gente desvendar esse código, nossa jornada vai ter 5 partes. Primeiro, vamos entender por que ele sequer existe. Depois, a gente explora aquele equilíbrio entre o que se deve fazer e o que se tem direito. Aí, a gente vai ver o que acontece quando as regras são quebradas, olhando as infrações e como funciona o processo disciplinar. E para fechar, vamos trazer tudo isso para a vida real, para a ética no nosso dia a dia. Então, por que a profissão de administrador precisa de um código de ética formal? Sabe, não bastava cada um seguir seus próprios princípios? A resposta está na responsabilidade gigante e no impacto que as decisões de um administrador têm na vida das pessoas, nas empresas e na sociedade inteira. E quem está por trás desse código é o sistema CFA/CRAS, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Administração. A missão deles é bem clara: promover a ciência da administração e valorizar a competência dos profissionais para ajudar o país a se desenvolver. E o código? Bom, ele é a ferramenta que estabelece o padrão de conduta esperado. E olha, essa citação do próprio código resume tudo, né? A atuação de um administrador nunca é uma coisa isolada. Envolve um compromisso moral com todo mundo. Clientes, chefes, a sociedade em geral. As decisões afetam vidas, negócios, o meio ambiente. É por isso que ter um padrão ético comum é simplesmente indispensável para construir e manter a confiança. Agora a gente chega na essência do código. E é legal ver que ele não é só sobre obrigações, não. Ele busca um equilíbrio muito importante entre responsabilidades e proteções. Vamos ver como isso funciona na prática. O código se apoia basicamente em 2 pilares: deveres e direitos. De um lado estão as responsabilidades que o profissional tem que honrar para manter a integridade da profissão. Do outro, as garantias que protegem esse mesmo profissional, permitindo que ele faça seu trabalho de forma digna e eficaz. É uma via de mão dupla. Esses deveres são a base da confiança. Pensa só, zelo e honestidade são ponto de partida. O sigilo profissional protege as informações do cliente, que são sagradas. A independência técnica garante que as decisões sejam imparciais, baseadas em fatos e não em pressões externas. E o compromisso de estar sempre se aperfeiçoando mostra uma busca constante por excelência. Tudo isso, junto, constrói a reputação. E aqui está o outro lado da balança, os direitos. Eles não estão aí por acaso, são garantias para que o profissional consiga cumprir seus deveres. O direito é um salário justo, a condições de trabalho dignas, a não sofrer discriminação. Tudo isso é fundamental. Ou seja, o código protege o profissional para que ele possa proteger com integridade os interesses do cliente e da sociedade. Certo, mas e quando esses princípios são violados, o que acontece? A próxima seção define justamente isso. Ela traça os limites, ou seja, o que é considerado uma infração profissional. Para facilitar o entendimento, o código agrupa as infrações em categorias. Isso ajuda a gente a enxergar os padrões de comportamento que são vistos como prejudiciais para a profissão. Vamos dar uma olhada em 3 categorias principais. A primeira categoria foca no relacionamento entre colegas. A ética começa com respeito mútuo, não é? Coisas como concorrência desleal ou prejudicar um colega de propósito não afetam só as pessoas envolvidas. Elas acabam minando a reputação de toda a classe profissional. Já essa segunda categoria trata de atos de desonestidade que quebram diretamente a confiança do público. Violar o sigilo de um cliente, assinar um documento sem a devida análise ou usar de fraude para levar vantagem são infrações gravíssimas, porque representam uma quebra total do compromisso profissional. E, por fim, a terceira categoria é sobre as infrações que atacam o próprio sistema de regulamentação. Dificultar uma fiscalização, ou pior, facilitar que pessoas não habilitadas exerçam a profissão, são atos que comprometem a integridade e a credibilidade de todo o sistema CFA/CRAs. Com as infrações bem definidas, a pergunta que fica é: como elas são investigadas e punidas? É exatamente aqui que entra o processo ético disciplinar, que é o mecanismo que garante que o código seja aplicado. E esse processo não é uma coisa arbitrária de jeito nenhum. É um procedimento formal, sigiloso, com regras muito bem definidas.
Ele acontece em duas instâncias. Primeiro no Conselho Regional, o CRA, e, se tiver recurso, sobe para o Conselho Federal, o CFA. E o mais importante de tudo, o direito à ampla defesa do profissional é sempre garantido. O caminho de uma denúncia é bem estruturado. Tudo começa com a instauração, que pode ser iniciada pelo próprio conselho ou por uma denúncia de alguém de fora. Depois vem a instrução, que é a fase onde as partes apresentam suas defesas e provas. O julgamento acontece primeiro no CRA e, se for o caso, a decisão pode ser levada em recurso ao CFA, que é a última instância. Mas quais são as consequências reais? O Código estabelece uma espécie de escada de 4 penalidades. Elas começam com uma advertência reservada, que é confidencial, e podem ir até o cancelamento do registro profissional, que é a sanção mais grave de todas, impedindo a pessoa de exercer a profissão. E aqui a gente consegue ver a lógica do sistema bem clara. A penalidade é sempre proporcional à gravidade da infração. Uma conduta mais leve, como tratar um colega sem respeito, pode resultar numa advertência. Já um ato de fraude pode levar à suspensão, e desrespeitar uma suspensão pode levar ao cancelamento do registro. Existe uma relação direta de causa e consequência. E chegamos à nossa última sessão. Depois de entender as regras, as consequências, vamos refletir um pouco sobre o verdadeiro papel do código no dia a dia do profissional de administração. E aqui está o coração da questão. O Código de Ética não é só uma lista de não pode fazer isso para evitar punição. Ele é, na verdade, uma bússola. É uma ferramenta proativa para construir uma carreira sólida, baseada em confiança, reputação e respeito. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Cada decisão ética tomada, por menor que pareça, ajuda a construir a credibilidade de todos os administradores. A verdadeira força da nossa profissão não está só no conhecimento técnico, mas na nossa integridade como grupo. A pergunta que fica é: como as ações do dia a dia estão ajudando a fortalecer a administração no Brasil? Valeu pela companhia e até a próxima.